vou dizer aquilo que eu pensei. Porque como esse livro foi escrito, não, foi escrito numa época, mas vivido, segundo a Bíblia, no momento de Juízes. Aí eu pensei que era bom a gente dar uma voltinha nessa organização política dos juízes, para a gente entender um pouquinho por que depois escreveram esse livro. Uhum. Aí isso é um começo. Depois eu pensava pegar um pouquinho daquilo que eu já comentei outro dia, que é a época da reconstrução, que o povo volta do exílio e Uhum. reconstrói o templo, reconstrói as muralhas e querem reestruturar as famílias, que eram muitas, 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 que voltaram do exílio e se reconstruir como povo judeu, né? O judaísmo. E aí depois, então, eu pensava da gente ler o capítulo 1 e o 2 de Ruth, porque Uhum. se a gente lê dois, fica mais dois para o próximo sábado, e no terceiro No vem o outro é o pastor, que pastor. ele vai fazer um apanhado geral de tudo. E lendo Uhum. esses dois Oi, Nila. capítulos, Olá, boa oi, noite. Nila. Oi, Boa Nila, que bom noite, ver Mila. você. Tudo bom? Que bom. Boa noite para todos. Boa Oi, noite. Ju. Boa noite, mãe. Oi, todo mundo. Uai, não pede a benção para a mãe, não? Pois É é. boa noite, mãe? É benção, Ai, meu Deus mãe. do céu, que exigência! Eita, povo exigente! Ah, é, minha filha? É, Então, Ô, Ju, é o Bem, direito de quem tem a mãe pedir a benção ainda, não tem problema. Pode pedir que nós não ignoramos, não. tô brincando com você, Juliana. No mas meu Deus que tempo, te ponha a bênção, Nossa Senhora que te acompanhe e que abençoe todo o seu caminho. E de todos vocês. amém Todo para mundo diz todos amém, amém. nós. E de todas amém. vocês. Amém. Então, Então, Nila, eu tava falando que eu preparei alguma coisinha para introduzir o livro de Ruth. Eu dei uma olhadinha na época dos juízes e trouxe algumas coisas para a gente entender como que essa organização política era organizada. Porque o livro começa assim, né? Na época dos juízes, tal, tal, mas se a gente vê um pouquinho, é bem rapidinho essa questão. Depois eu pensei ir por um período onde o livro foi escrito, segundo alguns autores, a maioria deles acham que esse livro foi escrito na época da reconstrução, da volta do exílio, que havia leis para expulsar as mulheres estrangeiras e tal, e esse livro vem como é uma historinha do passado, recomposta assim e adaptada para o momento atual, para mostrar que na época dos juízes, que era uma referência judaica para sempre, é o princípio, é onde mais se aproximou da lei de Deus, foi na época dos juízes. Toda a organização dos juízes foi muito assim, se empenharam muito na fé a partir do judaísmo de Abraão, né? E aí, bom, depois dessa reconstrução, então eu estava pensando da gente dividir, são 4 capítulos, a gente lê 2 hoje e 2 do sábado que Sábado vem, que porque vem. no outro sábado já vem o pastor para conversar com a gente. uhum. E é só uma visão bem rapidinha, assim, é só para a gente entender bem depois do que se trata o livro de Ruth, né? Sim. Que é muito interessante. Então, eu pus assim dos juízes. Ó, se vocês tiverem uma Bíblia aí na mão, seria muito bom, porque poderia pegar alguns aspectos. Para ficar mais rápido, assim, a parte dos juízes, eu vou dar uma lidinha naquilo que eu achei interessante que são os fundamentos da época dos juízes. Então, eu vou pegar para vocês a divisão das terras, porque na época dos juízes, eu vou ler aqui para vocês verem como é que era a questão das terras, que sempre foi causa de litígio para todas as organizações, né? Assim dá?
Tá bom. Então, eu vou pegar em Juízes o capítulo 33, o versículo 50 a 54. Se vocês quiserem anotar para ler depois, porque senão, se cada vez a gente vai ler, vai demorar um pouco mais, né? Então, é a divisão das terras. Eu vou ler aqui para vocês. Olha, tomareis posse da terra e nela habitareis, pois vos dei essa terra para a possuirdes. Dividireis a terra por sorte entre os vossos clãs, porque havia aqueles 12 clãs, né, de Israel, se vocês se lembram. Aquele que é mais numeroso, dareis uma parte maior na herança, e aquele que é menos numeroso, dareis uma parte menor na herança, e nela habitareis, pois vos dei essa terra para possuirdes. Isso está em Juízes 33, 50 e 54, a 54. Depois vocês podem olhar na Bíblia. Repete para mim o capítulo, por favor, me perdi aqui. É 33 o capítulo, e os versículos são de 50 a 54. E esse pedacinho se trata da divisão das terras. Como é que era feita a divisão das terras na época política dos juízes. Aí depois, entre vós não haverá pobres. Olha só. Entre vós não haverá pobres. Isso é na época dos juízes. Então, é no Deuteronômio, pode anotar quem quiser, 15, apenas no versículo 4. Ô, Dirce, não deu para ouvir direito, Dirce. Deuteronômio 15, 4, versículo 4. Uhum. Tá. Tudo bem? É assim, entre vós não haverá pobres. Olha só. É verdade que em teu meio não haverá nenhum pobre, porque Yahvé vai abençoar-te na terra que Yahvé, teu Deus, te dará, para que a possuas como herança. Olha que entre vós não haverá pobres. Isso é Juízes. Aí depois vem outro aspecto aqui. É Levíticos 25, capítulo 25, versículos 23 a 28. Mas eu peguei o miolinho assim para ler para vocês. Ó, sobre as leis da terra. Aí falando sobre as leis da terra. A terra não será vendida perpetuamente, porque a terra me pertence, e vós sois para mim estrangeiros e hóspedes. Isso é Deus falando com o povo. Para toda propriedade que possuirdes, estabelecereis o direito de resgate para a terra. Se teu irmão cair na pobreza e tiver de vender algo do seu patrimônio, o seu parente mais próximo virá a ele, a fim de exercer seus direitos de família sobre aquilo que vende o seu irmão. Que vendeu o seu irmão, né? De vender. Então, isso está em Levíticos 25, 23, 28. Eu só peguei esse pedacinho que é o centro desses capítulos. Disse. Aí, oi. Eu queria te propor que depois você passasse para nós, enviasse para nós essas pesquisas dos capítulos, para que a gente com calma possa procurar. Tá bom. Ok? Que aí a gente não divide a atenção com o que você está falando. Tá. Agora tem uma outra coisa
dessa época dos juízes, que é o canto de Ana. Sabe a Ana, que é a mãe do Samuel, que ela que ela é velha já, não tem nenhum filho, e ela sofre muito por isso, era desprezada, então Por ser ela estéril, né? tem esse canto aqui, que agora, então, eu pensava, não sei se seria possível para vocês aí pegar a Bíblia de vocês, no primeiro livro de Samuel, Samuel tem 1 e 2, né? Pega o primeiro, vai no índice lá no comecinho da Bíblia, que tem todo as páginas. Primeiro de Samuel. Esse também é o núcleo principal dos juízes. Que é feito em forma de canto para dizer que Deus, que o Javé, é o único Deus, não existe outro. Uhum. Então, é o canto de Ana. Está no primeiro de Samuel, capítulo 2, de 1 a 10. Já encontraram? Já. Eu não escrevi aqui esses dados, porque é todo o canto de Ana. Mas se alguém de vocês puder ler para todos nós, é melhor, porque senão eu vou ter que abrir uma Bíblia grande aqui e vai me atrapalhar da imagem. Então, quem gostaria de ler esse canto de Ana? Eu posso ler. Tá bom. Posso? Então vamos. Esperança de um reino justo. Então Ana rezou esta oração. Meu coração se alegra com Javé, em Deus me sinto cheia de força. Agora que eu possa responder aos meus inimigos, pois me sinto feliz com tua salvação. Ninguém é santo como Javé. Não existe rocha como nosso Deus. Não multipliquem palavras soberbas, nem saia a arrogância da boca de vocês, porque Javé é um Deus que sabe, é Ele quem pesa as ações. O arco dos poderosos é quebrado, e os fracos são fortalecidos. Os saciados se empregam por comida, enquanto os famintos engordam com despojos. A mulher estéril dá à luz 7 filhos, e a mãe de muitos filhos se esgota. Javé faz morrer e faz viver, faz descer ao abismo e dele subir. Javé torna pobre e torna rico, ele humilha e também levanta. Ele ergue da poeira o fraco e tira do lixo o indigente, fazendo-o sentar-se com os príncipes e herdar um trono glorioso. Pois a Javé pertencem as colunas da terra, e sobre elas ele assentou o mundo. Ele guarda o passo de seus fiéis, enquanto os injustos perecem nas trevas. Pois não é pela força que o homem triunfa. Javé derrota seus adversários, o Altíssimo troveja lá do céu. Javé julga os confins da terra, ele dá força ao rei e aumenta o poder do seu ungido. Não dá para lembrar o Magnífica de Nossa Senhora? Dá. Então, é para dizer que Javé, nessa época dos juízes, né, sobretudo, era o único Deus. Tem tudo isso que Ana proclama nessa forma de poesia. Está muito bem feita. E um detalhe também, detalhe não, coisa importante para nós mulheres, é que na época dos juízes houve uma juíza mulher chamada Débora. Uau. E se vocês olham um dia na Bíblia aí, pega e dá uma lidinha para ver que mulher era a Débora. Vale a pena. Então deixa anotadinho aí, vocês olham numa outra oportunidade, porque senão fica meio comprido para hoje. E aí eu pego um pouquinho a questão da reconstrução. Quando o povo foi para
a Babilônia, com Nabucodonosor, que era um homem truculento, levou a força, destruiu. Ele teve várias vezes que voltou, voltou, e cada vez levava levas de pessoas, mas ele não levou os pobres, trabalhadores do campo. Ele levava as pessoas mais instruídas. Toda a liderança judaica ele levou embora para a Babilônia. Lá tem aquele Salmo não me lembro. Estávamos nos rios da Babilônia e chorávamos, tal. É muito interessante aquele salmo, que é o Salmo do Exílio. Um dia que vocês tiverem tempinho, dá uma olhadinha na Bíblia. Eu nem peguei a referência aqui, porque é meio comprido. Então, nos começos, tudo bem? Tudo bem, não. Eles sentiram muita falta, porque não tinha mais o rei deles, não tinha templo, não tinha como participar não tinha sinagoga, não tinha nada para eles se reunirem como povo. E as autoridades do povo judaico estavam todos lá, mas como escravos, não como participantes do poder, da civilidade deles, né? Isso foi Nabucodonosor, mas só que o reino da Babilônia foi perdendo e o Ciro entrou com a maior facilidade, assim, e o Ciro era muito diferente do Nabucodonosor. Era uma pessoa que queria conquistar através do diálogo, da amizade, ele ia, sabe, foi conquistando, inclusive colocou à disposição os judeus, né, os exilados, para manifestar a sua fé, fazer seu culto. Então, foi alimentado a estirpe dos sacerdotes, todos que foram, eles continuaram com a sua vivência, mais ou menos, né, tendo o Ciro como o imperador. Mas não tinha autoridade deles, mas eles continuaram, de certa forma, e foram animados pelo profeta Isaías, lá no exílio ainda, para continuar. E esse Isaías tem um trecho, acho que é 12 de Isaías, que foi dali que nós tiramos a nossa espiritualidade, de quando Isaías falava do servo de Javé. Então, está lá no capítulo de Isaías, que era um profeta que animou o povo. E na volta, Isaías acompanha. Aí, nessa volta, voltou muita gente, os letrados todos. Entre eles, começou com Zorobabel, né, que o Ciro... eu peguei aqui a referência para vocês olharem também a volta que Ciro deu a carta carta. Não dei a referência, eu dei a página. Quem tem a Bíblia de Jerusalém é na página 687. É a carta de Ciro, que dá alforria aos judeus para virem construir o templo, reconstruir o templo e também as muralhas. Só que ele, olha lá, ele dá até o mapa assim do templo, dá tudo direitinho e apoia, devolveu tudo o que Nabucodonosor tinha levado de ouro, de vasos assim muito ricos, de tudo, toda a riqueza que pertencia ao templo, ele devolve o Ciro. É tanto que o próprio Isaías ele elogiou o Ciro e muitos judeus achavam que o Ciro era o mandado de Deus, o Messias de Deus, assim, para ajudá-los a voltar. E aí, voltando, com essa confusão que o Nabucodonosor fez, deixou só os pobres, eles se viraram entre eles para viver uma espiritualidade do jeito que eles podiam, sem templo, sem rei, né? Não, tinha um reizinho lá que ficou e tal, mas não era o rei, assim, que eles consideravam, né? Até chamava Joaquim, viu? Teve o rei Joaquim pai e Joaquim filho. E aí, esses pobres que ficaram, os trabalhadores do campo, o Nabucodonosor não teve como organizar para levar o imposto para ele. Não tinha organização assim econômica. Ele foi tirando, o Nabucodonosor tinha destruído todo o templo, destruído as muralhas, destruído tudo, e ele não teve como. Mas aí o Ciro entra
E devagarzinho, o que que ele faz? Ele manda essa gente de volta com o intuito de organizar a cidade de Jerusalém, né, as muralhas e o templo, e também organizar a questão econômica, porque aí os trabalhadores da terra pagavam o imposto que já estava organizado para poder pagar o imposto, claro, ele manda o povo de volta, mas ele era o imperador, então tudo ia para o imperador. Então, é muito curioso, porque todo mundo fala ele era santo, ai meu Deus, que homem, né, que mandou de volta, maravilhoso, tal, tal, mas ele manda para organizar, né, e fica sendo o imperador, e também o Ciro foi um grande conquistador, com o jeitinho dele, ele conquistou a parte do Egito, foi grande, o Império Assírio foi um dos maiores que teve. Então, olha, ele manda, o jeitinho dele foi o seguinte, se você vê o mapa da Palestina, engraçado, é interessante olhar. Ele veio, colocou o povo ali, na Judéia que é no sul ali da Palestina de hoje, né? Ali bem no sul. E aí, o que ele fez? Tendo esse povo bem organizado, não só retribuía para ele o imposto, mas também dava passagem para ele descer a conquista dele para o Egito. E, de fato, foi o que aconteceu. Assegurou uma organização na Judéia para permitir que o reino dele crescesse e ele fosse ampliando o reino dele e ia acontecendo. Então, ele não era tão santo assim como se pensa. Ele tinha algumas coisas por trás, ele era muito esperto. E inclusive, ajudou tudo na construção, economicamente, ajudou a construção do templo e das muralhas, que ficou assim na história como o pagão que ajudou na construção do templo. Foi isso bem na história, uns tempos, né? Depois, acho que com o tempo vai se descobrindo as coisas. Mas a reconstrução se dá assim. Primeiro veio com Zorobabel, vai construir o templo e a muralha, mas nem o templo nem a muralha deu certo. O Zorobabel não foi tão assim. Aí veio Esdras e Neemias. Aí o Esdras era sacerdote. Então, ele era da tribo dos sacerdotes, e para pertencer a essa organização dos sacerdotes, tinha que assegurar o seu passado de sacerdócio para dar a identidade deles. Não era assim qualquer um que podia se candidatar e ganhar, né? Tinha que ter um passado que assegurava. E o Esdras tinha isso. E o Neemias também. Agora, eles eram duas pessoas bem diferentes. O Esdras, ele cuidou mais da reconstrução do templo e da organização sacerdotal e cuidava, assim, mais da questão da espiritualidade do povo. E o Neemias, ele era mais arquiteto, era uma pessoa muito prática, então a ele foi dada a direção da construção das muralhas. Então, construindo essas muralhas, tinha várias intenções. Primeiro, a cidade estava vazia, porque muita gente com esse exílio de pessoas exiladas fugiram do local e foram para o Egito. Então, era uma cidade vazia. Muitas famílias tinham saído do seu local, ali da Judéia. E construindo a muralha, era um convite, olha, aqui tem segurança, vocês podem voltar, as famílias podem vir, viver mais tranquilo dentro dessas muralhas da cidade. Jerusalém vai ficar uma cidade fortificada e tal, né? E a outra coisa, bom, ficava mesmo a cidade fortificada com essas grandes muralhas. Não era só para popular, encher de gente dentro, mas era também para dar o respeito, até que muitos reinos vizinhos lá ficaram bravos, né? Estão construindo Jerusalém, uma muralha, nós não temos muralha, e eles têm.
e o imperador pagão que dá e tal, tal, né? Tinha essas fofocas também. Mas isso aconteceu, isso é acontecimento. Bom, então, é mais ou menos isso aí, a reconstrução. Mas tem um capítulo que acho que é melhor vocês anotarem para ler, no livro de Esdras, deixa eu ver se eu anotei aqui, acho que anotei sim. É, capítulo. Peraí. Olha, o capítulo parece que é 41 de Esdras. Né? Esdras 10, 1 a 44. É o capítulo inteiro, quase. É, inteiro. Gente, vale a pena vocês. Anotem bem aí, porque vocês dão uma olhadinha hoje ainda antes de dormir. Essa questão da mulher estrangeira. Porque aí todas as pessoas que chegaram com Esdras, que, sobretudo, que manuseava mais um pouquinho essa questão da espiritualidade, reunia o povo em volta do local dele que ele estava e tal, e esse povo chorava, mas por que que nós... E aconteceu isso porque nós pecamos, e aconteceu porque nós nos casamos com pessoas estrangeiras, e as mulheres estrangeiras é que são culpadas, né? Então, era um choro geral. Inclusive, Neemias chorou um dia inteiro, porque nós pecamos, Senhor. É um livro interessante de ler, viu? Do Esdras e do Neemias, se vocês tiverem tempo. E nesse capítulo 10 e 1 a 44, é inteirinho sobre essa necessidade de expulsar as mulheres estrangeiras. Inteirinho. Vocês vão ver depois. E foi isso que aconteceu, então, ó. Aí cria um espaço favorável a recuperar essa história da Ruth e da Noemi para se contestar um pouquinho esse aspecto da mulher estrangeira. Então, a maioria dos cientistas assim que pesquisam são dessa linha. Outros não, acham que não e tal, mas eu acho que faz muito sentido. E nesse aspecto, vale a pena você recuperar uma historinha que vinha do passado, contada de boca em boca. Chega ali, certamente, com certeza, essa historinha chegou assim. Havia uma mulher, uma senhora, tal, tal, que o marido dela morreu, e ela foi para lá. E aí tinha uma nora que era uma pessoa bonita, que era uma pessoa isso, aqui, e aí tinha uma outra nora, que aí os dois filhos morreram, e a mulher, mas nem nome tinha. Porque daí eles vão trazer essa história e dão nome a essas personagens. E aí vem o nome de Noemi, né, que queria dizer a doçura, que depois, na volta dela, com tudo que ela sofreu, ela se reafirma com o nome de Mara, que quer dizer a amargura, a amarga, ou Mari, só sem Mara, mas Mari, que quer dizer, então, tem uma complementação, que é a minha amargura. Então, dá um nome para... escolhe nomes para explicar a situação delas. Aí, Ruth é a amiga, né? Dá um nome de Ruth para essa moça que ficou fiel e amiga. Dá um nome de Orfa, que quer dizer assim, aquela que deu as costas, né? Virou as costas para a sogra. Deu o nome de Órfã, que quer dizer aquela que deu as costas. O filho, um dos filhos, que é peraí, deixa eu ver, Malom, que quer dizer enfermidade. Então, ele ficou enfermo e morreu. Então, nós vamos dar o nome para esse rapaz de Malom. E o outro irmão que foi desfalecendo sozinho como irmão, tinha tudo para ele cuidar sozinho, foi desfalecendo,
e morreu também, que é o Quelion, que quer dizer desfalecimento. Então, arrumaram nomes próprios para essa história. E deu, então, o livro de Ruth, né, que nós vamos, se vocês tiverem coragem, a gente podia ler o primeiro e o segundo capítulo, se vocês estiverem com coragem aí. Eu não sei se ficou claro, se eu falei muito e não expliquei nada, não sei como é que ficou. Tem alguma pergunta por aí? Até aí? Tá? Ah, Ai, que bom. tá bom. Para Então, mim, agora a gente poderia ler. Como é um eu capítulo disse, pequeno, são capítulos pequeninos, a gente podia ler, né? Quem é que se prontifica a ler para nós? O eu primeiro queria, capítulo. Porque... Neide, queria fala, dizer uma Neide. coisinha. Para mim, fica, sabe o quê? Uma perplexidade. Eu estou aqui, abestalhada. Como é que você sabe disso tudo, desses nomes todos, dessa história toda? Meu Deus do céu, quanto conhecimento! Eu estou aqui impressionada. Ai, Neide, eu me impressiono com você a cada vez. Nem se Neide, compara, nem se é compara, porque por favor. eu já estudei bastante a Bíblia, assim, na época que a gente fundou o CEBI aqui em São Paulo, então a gente estudava muito a Bíblia, né? Eu ainda lembro de muita coisa. Eu Então, a gente vai participei, ler o primeiro capítulo de Ruth, gente, vamos lá? vamos, eu disse, eu Oi. tive a oportunidade de participar, já há bem tempo, de um encontro de carnaval, período de carnaval no CEBI aqui, na região Ah, aqui em Contagem, e a discussão foi um pouco em cima do livro de Ruth. que lindo! E foi uma passada bem rápida, né? Não se aprofundou muito, porque tinham outras discussões que permeavam também as discussões políticas do momento, então Sim. faziam um link da realidade com a situação que o livro apresentava. Então, Então, assim, Lila. bem Uhum. pertinente, bem legal. O que você traz é bem claro. Então, na realidade, a Bíblia todinha foi escrita assim, na vivência das comunidades, em tempos determinados, havia certas falhas, certas, assim, coisas que não podiam acontecer com as pequenas comunidades. Aí o que era feito? Os evangelhos também foi a mesma coisa, não é que Lucas foi assim inspirado, Deus me mandou e eu vou escrever esse livro, nada disso. Foi escrito na pesquisa nas comunidades com pessoas que haviam vivido. Lucas escreveu o evangelho dele em 70 e tanto, depois de Jesus Cristo. Então, não podia estar, sabe? Ele teve que coletar, Lucas coletou a comunidade, as pessoas que contribuíam coletavam as notícias, aquilo que Jesus falava que ajudava essa comunidade a viver desse jeito. Então, eram coisas resgatadas do passado e escritas no presente. E muitos anos depois, João, por exemplo, quando escreveu o evangelho dele, foi 100 anos, 90, quase 100 anos depois da morte de Cristo. Então, ele coletou muita coisa dos evangelhos já escritos, das pesquisas já feitas, mas ele tem todo um aspecto que não é igual a dos outros. Ele completou de uma outra forma, segundo a necessidade da comunidade local. Então, sempre, todos os livros da Bíblia foram assim. O de Ruth, o que ele fez?
as mulheres estão assim, assim, assim. Olha, vamos resgatar essa história do passado e trazer agora para mostrar para eles que a mulher estrangeira tem seu lugar na comunidade. Tem que valorizar a mulher estrangeira. Então, vamos buscar no passado para trazer para o futuro. E não é uma pessoa assim só que escreve, não. É uma comunidade, é um grupo de pesquisadores. Ninguém vai pôr coisas que não é verdade. Vem resgatando das pessoas mais velhas que viveram, que ouviram, que veio vindo para servir de orientação para o atual. Bom, mas vamos ler então? Quem que vai ler para nós o capítulo de Ruth? Você quer ler? Posso Você tem uma Bíblia começar, aí? e aí a gente vai fazendo assim, por blocos, não? Eu leio um pouquinho, aí quem puder ler outro pouquinho, e aí vamos fazendo assim? Muito bem. Agora, depois, nós vamos fazer da Bíblia aquilo para que ela serve. Depois de lido o capítulo 1, a gente vai parar um pouquinho e pensar o que serviu para mim, pessoalmente. E aí a gente comunica, tá bom? Então, a Juliana começa, Juliana, vai até o versículo 7, depois outra pega, quem quer pegar o 8 até o 14, quem quer pegar? Quem tem Bíblia aí? Nila, você quer pegar, Nida? Do 8 ao 14, depois outra pessoa pega. A Solange quer pegar, Solange, do 15 até... Ih, depois é pequeno, pode ir até o final. Posso pegar, Estou sim. organizando assim para a gente não demorar muito. Você quer começar, Juliana? Então, vamos lá. Capítulo 1. Fome e morte. Certa vez, no tempo em que os juízes governavam, houve uma fome na terra. Então, um homem de Belém, de Judá, emigrou para os campos de Moabe, junto com a mulher e os 2 filhos. O homem se chamava Elimeleque, sua mulher Noemi, e seus 2 filhos, Malom e Quelion. Eram efratistas de Belém de Judá. Chegaram aos campos de Moabe e aí ficaram morando. Eis que morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com os 2 filhos. Estes se casaram com mulheres moabitas. Uma se chamava Ofa e a outra Ruth. E aí ficaram morando por uns 10 anos. Mas Malom e Quelion também morreram, e Noemi ficou sozinha, sem os 2 filhos e sem o marido. Então Noemi se levantou e, junto com as 2 noras, resolveu voltar dos campos de Moabe, pois ouviu dizer que nos campos de Moabe que Javé tinha visitado seu povo, dando-lhe pão. Com as 2 noras, ela saiu do lugar onde tinha morado e se puseram a caminhar para voltar à terra de Judá. Tá bom. Você continua, Nila? O 8. Ide e voltai para a casa de vossa mãe, disse ela às suas noras. O Senhor use convosco de misericórdia, como vós usastes com os que morreram e comigo. Que ele vos conceda paz em vossos lares, cada uma em casa de seu marido. E beijou-as, e elas puseram a chorar. Nós iremos contigo para o teu povo, disseram elas. Ide, minhas filhas, replicou Noemi. Por que haveis de vir comigo?
Porventura tenho eu ainda em meu seio filhos que possam tornar vossos maridos? Voltai, minhas filhas, porque já estou demasiado velha para casar-me de novo. E ainda que eu tivesse alguma esperança, e que esta noite mesmo me fosse dado ter marido e viesse a gerar filhos, esperá-los-eis crescer sem vos casardes de novo, até que tornassem grandes? Não, minhas filhas, minha dor é muito maior do que a vossa, porque a mão do Senhor vem cá, porque a mão do Senhor vem cá um pouco, senta-te aqui. O homem veio e sentou-se. Será que eu passei 2 folhas? Desculpa, eu passei 2 folhas. Eu passei 2 folhas juntas. A mão do Senhor pesou sobre mim. Então elas desataram de novo a chorar. Orfa beijou sua sogra, porém Ruth não quis separar-se dela. Estarei... Até aí. Então Noemi lhe disse: Veja sua cunhada, voltou para o seu povo e o seu Deus. Volte você também com ela. Ruth respondeu: Não insista comigo. Não vou voltar, nem vou deixar você. Aonde você for, eu também irei. Onde você viver, eu também viverei. Seu povo será meu povo, e seu Deus será o meu Deus. Onde você morrer, eu também morrerei, e serei sepultada. Somente a morte nos poderá separar. Se eu fizer o contrário, que Javé me castigue. Noemi viu que Ruth estava decidida a ir com ela, e não insistiu mais. Puseram-se a caminho e chegaram a Belém. Logo que entraram na cidade, todo mundo se alvoroçou, e as mulheres comentavam: Não é a Noemi? Mas Noemi corrigia: Não me chamem de Noemi, me chamem de Mara, porque o Todo-Poderoso me encheu de amargura. Parti com as mãos cheias, e Javé me traz de volta de mãos vazias. Não me chamem de Noemi, porque Javé está contra mim, e o Todo-Poderoso me tornou infeliz. Foi assim que Noemi voltou dos campos de Moabe, junto com a sua nora, Ruth, a moabita. Chegaram a Belém quando estava começando a colheita da cevada. Esse é o primeiro capítulo, né? Até aí, o que mais chamou a atenção assim de vocês? E se isso tem a ver um pouquinho com a nossa realidade? A gente pensa um pouquinho. Vejam, eu tenho que voltar a todas essas leituras. Eu até dei uma saidinha para procurar a minha Bíblia. Eu tenho uma Bíblia linda que Padre Paulo me deu. Mas eu não a encontrei agora, porque minha filha estava aqui em casa, estava lendo, não encontrei. Aí estava morrendo de pena, porque aí eu não estou acompanhando com a leitura. Mas desde o comecinho, porque aí disse, o que é que fica, assim, para cada um do que foi dito, do que foi colocado, não é? Eu, quando começou a leitura, ela falou na divisão das terras, do livro de Ruth.
E ela disse que tá lá no capítulo 33, versículos 50 a 54. Eu anotei aqui. E eu me lembrei de uma história que eu sempre dizia quando eu trabalhava na Fafica, com o curso de filosofia, aí tinha uma disciplina Educação e Cultura, e a gente trabalhava muitas questões do meio ambiente. E eu vi uma carta, não sei se vocês já ouviram falar, numa carta, eu estava também procurando aqui para dizer para vocês, se bem que não dá para ler a carta toda, mas é uma carta do chefe Seattle. Vocês já ouviram falar nessa carta? De um chefe indígena para um presidente dos Estados Unidos, falando para os indígenas, o chefe falando sobre a importância da terra a partir do olhar dos indígenas. A coisa mais linda do mundo, essa carta. É outra coisa, outra promessa que eu também faço, e vocês podem encontrar. Só é colocar a carta do chefe Seattle, entendeu? Que aí encontra. E eu gostaria de só ler uns trechinhos, porque não dá para ler toda. Posso ler? Pode. Entendeu? Aí, bem interessante, porque como dividir terras, não é? Como dividir terras. E aí me vem toda uma história das ocupações dos indígenas fixados na terra e das invasões dos latifúndios, desse governo horroroso que fica extinguindo tudo. Aí eu me lembrei, para mim, fica essa lição, tá certo? Da importância do respeito à terra, não é? E essa coisa da divisão, quando fala em divisão de terra, isso me incomoda demais, demais, demais. Entendeu? Aí está aqui dizendo, assim, no ano de 1854, o presidente dos Estados Unidos fez a uma tribo indígena a proposta de comprar grande parte de suas terras, oferecendo em contrapartida a concessão de uma outra reserva. O texto da resposta do indígena, do chefe Seattle, tem sido considerado, esse texto dele, dessa carta, através dos tempos, um dos mais belos e profundos pronunciamentos já feitos a respeito da defesa da terra, da defesa do meio ambiente. E aí ele diz assim: como é que se pode comprar ou vender o céu? O calor da terra. Essa ideia nos parece estranha, é o indígena falando. Se não possuímos o frescor do ar e o brilho da água, como é possível comprá-los? Cada pedaço desta terra é sagrado para o meu povo. Cada ramo brilhante de um pinheiro, cada punhado de areia das praias, a penumbra na floresta densa, cada clareira e inseto a zumbir, são sagrados na memória e na experiência do meu povo. A seiva que percorre o corpo das árvores carrega consigo as lembranças do homem vermelho. Os mortos do homem branco esquecem sua terra de origem quando vão caminhar entre as estrelas. Nossos mortos jamais esquecem esta bela terra, pois ela é a mãe do homem vermelho. Somos parte da terra e ela faz parte de nós. As flores perfumadas são nossas irmãs. O cervo, o cavalo, a grande águia são nossos irmãos. Os picos rochosos, os sulcos úmidos nas campinas, o calor do corpo do potro e o homem, todos pertencem à mesma família. Portanto, quando o grande chefe em Washington, que é o presidente dos Estados Unidos, manda dizer que deseja comprar nossa terra,
pede muito de nós. O grande chefe diz que nos reservará um lugar onde possamos viver satisfeitos. Ele será nosso pai e nós seremos seus filhos. Portanto, nós vamos considerar sua oferta de comprar nossa terra, mas isso não será fácil. Esta terra é sagrada para nós. E aí continua a carta, essa água brilhante que escorre dos riachos, os rios, os costumes do homem branco. Minha gente, esta carta desse indígena é belíssima. E quando falou aqui, começou a falar na questão da divisão das terras, eu me reportei ao meu tempo de professora na faculdade, lendo e trabalhando essa carta com os alunos e as alunas. E vejo isso da maior importância. Eu vejo o respeito à terra que precisa ser, como precisa ser considerado. E lá mais embaixo, se falou, e eu estou esquecida de quem foi, sobre fome e morte. Foi de um livro, foi de uma fala de dessas pessoas que foram citadas. Então, fome e morte. E aí eu estava vendo, isso também me toca profundamente e me dá uma tristeza profunda. Eu tenho, inclusive, outro poema que eu não vou ver agora, depois eu vou passar para vocês, Aos que virão depois de nós, de Brecht, Bertolt Brecht. É um poeta, um escritor, um filósofo interessantíssimo. E essa questão me toca muito porque nesse tempo de pandemia, nós estamos vivendo um tempo de profundas desigualdades, no mais básico, no mais fundamental da sobrevivência humana, que é a alimentação, que é a fome, tá certo? A gente tem 40 milhões de pessoas passando fome nesse mundo. Além dos analfabetos, a gente tem mais de 40 milhões de pessoas passando fome hoje. Então, isso me dá um incômodo profundo, isso me perturba, isso me adoece, essa desigualdade. Eu tenho vergonha, às vezes, minha gente, eu tenho vergonha de ter tanto e ver quem não tem, tá certo? Quer dizer, quando fala nessa questão de fome e morte, isso me abala profundamente. Então, essas duas questões tocaram em mim, disse. Tá certo? A questão das terras e essa questão da fome e da morte do nosso povo, sobretudo, não só nesse tempo, mas sobretudo nesse tempo. São Paulo, para se aventurar, para conseguir algo para sobreviver, porque a seca castigava aqui no Nordeste. Existiam aqueles grupos que iam para a linha de frente, ganhavam um pouquinho para fazer as barragens para uma chuva que não vinha. Né? Sempre na mão dos políticos que se aproveitavam desse momento para conseguir votos. Mas quantas pessoas deixam suas terras, né? Que é a situação dos migrantes hoje, a situação das pessoas que saem em busca de uma esperança de vida. Então, a fome, Neide, como você coloca, tem sido a grande causa. Só que hoje não é só a fome. Hoje é a fome, hoje é a violência, né? Hoje é essa questão política que também persegue. Quantas coisas faz com que a gente saia do nosso local, né? Que eu estou falando nós, porque como seres humanos, quantas pessoas deixam seus espaços, se separam de seus filhos, sofrem todos os tipos de violência. Então, disse, o que eu trago dessa leitura hoje é essa situação, né? Que eu trago para a realidade hoje. E eu acho assim, é riquíssimo esse texto, porque são muitas realidades que estão ali implícito neles. Né? Então, eu vou trazer essa, porque eu sei que outras pessoas trarão outras, mas a questão do migrante. Já hoje a gente estava vendo essa situação aqui em Campina Grande, eu tive uma reunião com as pastorais sociais, e ainda é muito sério essa questão da situação dessas pessoas aqui, que precisam de uma ajuda constante para sobreviver. Né? Então, é tudo isso que vai causando esses outros problemas que se tornam cada vez maiores. E que precisa realmente da fraternidade,
né? Precisa do amor, precisa de tanta coisa para conseguir, pelo menos o mínimo que é a alimentação, né? Então, disse. Pode falar, Brista. Sim, porque daqui a pouco eu vou sumir, né? E a parte que eu estou pensando foi sobre a Naomi e as perdas dela. Perdeu o marido, perdeu o filho, depois perdeu outro filho. E estava pensando de tanta gente aqui na Irlanda e também no Brasil, em vários países, que perderam seus queridos por causa do vírus. E da forma em que as pessoas morreram foi ainda mais dor, porque as pessoas, quando ficaram no hospital, a família não pode visitar até quase o momento de morte, e às vezes nem nesse momento a família pode estar. E tanta gente que morreram, que realmente foi uma coisa terrível. E por tempo ainda na frente, esses perdas, digamos, as pessoas vão sofrer as consequências dessas perdas de várias formas. Então, pensei de Naomi e a coragem dela, que ela foi capaz de olhar as necessidades das duas mulheres jovens. E esse que eu rezo que as pessoas de hoje aqui, e tanta gente no Brasil e em todos os lugares, que quando estão tentando superar a dor da perda, que elas vão ter essa coragem para realmente saber que a vida não termina, mas muda, se transforma. Então, foi mais ou menos assim que estava pensando. Então, agradeço muito as partilhas de vocês e, infelizmente, não dá para ficar mais, ok? Então, até a próxima vez. Não, a próximo sábado não vou estar, porque vou estar nas férias com a família, as férias de verão, que, com fé em Deus, vai ter um pouco de sol. Então, no sábado que vem não vai aparecer, mas com fé em Deus, daqui 2 semanas vou estar aqui de novo, ok? Bom Sim, descanso, Brígida. ótimo. Beleza. Esse é muito bom, Alfonso, agradeço, ótimo. Muito obrigada. Então, bom, mas assim no canal das Irmãzinhas vai encontrar, sim. Ok. Então, boa noite a todos e até outro momento. Boa noite, Tchau, tchau. Brígida. Tchau, Boa tchau. noite, Brito. Tchau.
Então, eu ouvindo Neide colocar, eu fiz memória aqui das histórias que meu irmão mais velho contava de nossas famílias, né? De quantas mudanças fizemos, eles, ainda eu não existia, trabalhando de fazenda em fazenda, porque não tinha um terreno próprio. Então, necessitava de trabalhar para os outros. E trabalhavam a terça, a meia, tinha tudo isso, assim. A Juliana deve lembrar que ele conta muito dessas coisas. E aí, ele conta das dificuldades. As duas famílias tinham posses, tanto a do meu pai quanto a da minha mãe. Mas porque eles eram primos, se casaram, e minha mãe não se submeteu a um casamento arranjado, e casou porque amava o meu pai. Então, viveram uma pobreza muito grande, porque as duas famílias não os ajudaram. Então, eles trabalhavam em outros lugares para educar os filhos, para batalhar. Então, viveram muito isso, de estar num lugar e, ao mesmo tempo, tinha que ir para outro, porque não estava dando certo, a colheita não foi boa. Então, vivenciou muito essa questão de sair sempre em busca de algo. E quando eu vinha nascer, meu pai estava em São Paulo, né? Eu fui gerada e aí meu pai foi para São Paulo trabalhar, porque era uma seca, a região tinha pouca coisa, e eles trabalhavam plantando amendoim nas fazendas de alguns fazendeiros que tinham um coração mais caridoso. Sabia que o povo comia o amendoim e plantava menos, mas, mesmo assim, acolhia para o trabalho. Então, meu irmão mais velho, quando eu nasci, ele tinha quase 22 anos. Ele era meio que um pai na casa, né? E a dificuldade, as dificuldades financeiras faziam com que ele ficasse muito rígido no trabalho, muito exigente, e se passasse como se fosse um pai, né? Então, quando eu nasci, era um período assim, de muita dificuldade. Mas essa ida do meu pai a São Paulo, trabalhava, mandava o dinheiro para nós, para manter o básico, porque pagava no armazém aquilo que já tinha comido, né? Pagava para tirar um próximo. E quando veio a Belo Horizonte, que já moramos próximo a um cemitério, numa casa, um barracão alugado, pequeno, muita gente em um cômodo, pouco pequeno. Então, eles contam a luta que foi para cada um contribuir com o seu trabalho. Um ia para a casa de família trabalhar, outro olhava uma criança, e eles se organizaram. E aí eu vejo o quanto que é a força da mulher, né? Assim, minha família era mais mulheres do que homens. Então, a primeira casa que nós compramos em Belo Horizonte, a minha irmã ficou sem receber durante, acho que uns 2 anos, o salário dela ia para a mão do patrão que tinha nos vendido a casa. Então, assim, são histórias de várias Noemis, né? Assim, de várias mulheres que passam por muita coisa. E são histórias que eu escutei de meus irmãos, meu irmão mais velho, e ouvia muito do meu pai, da luta deles, né? Trabalharam na construção do Mineirão, essa coisa, e da fé que eles tinham, assim. Algo muito importante que sempre trouxe alegria para a nossa casa era a questão de, meu pai falava, a gente está vivendo momentos difíceis, mas a gente pode ajudar a outros. Eu achava isso, assim, de uma grandeza maravilhosa, sabe?
porque ele com todas essas dificuldades, ele ia para a Conferência de São Vicente de Paulo ajudar outras pessoas. Ele nunca se viu naquele lugar. Ele falava, não, a gente tem algo a oferecer. Então, que possamos oferecer para o outro. E essas mudanças, quando meu irmão fala, ele fala para mais de 20 lugares que mudaram. Então, não ter, né, a sua terra, a sua casa, o seu habitat, te faz também sentir um pouco esse migrante, que ele vai, né? Ele se lança em busca de algo melhor. E eu vejo que quando Afonso traz, né, que Noemi chega numa terra com todos, né? E quando ela tem que retornar, ela retorna com a Ruth. Ela retornou com alguém de força, alguém que trouxe, além do sofrimento todo que ela vivenciou, alguém que trouxe força para que pudesse construir algo novo, né? Então, a gente vê nas nossas histórias, no momento que a gente vive hoje, né? O quanto que o nosso povo está sofrido diante de tantas mortes, né? 500.000 mortes. É algo assim de se espantar, que somando todas essas guerras que já tivemos, não deu isso. E o quanto que o nosso presidente luta para naturalizar essa situação, né? E o quanto que o povo hoje demonstrou na rua que está com força para poder dizer chega, né? Com distanciamento, com máscara, com caminhada ordeira. Então eu consigo ver um pouco dentro do livro de Ruth, essa força que nos move na esperança. Mesmo com todo esse momento triste, mesmo com todo esse retrato que a gente vivencia, né? Hoje, eu e Lorismar tivemos juntas com a minha cunhada, nós fomos para a eleição lá da Casa Margarida Alves. E minha cunhada hoje, ela tinha acabado de receber no WhatsApp as cinzas, né, do traslado do irmão que ia sepultar hoje, que faleceu de Covid. E aí ela falava, né, olha, mostrou a foto dele tão forte e mostrou a outra e disse, olha, o que resume, né, o que fica de todos nós. E foi pesado aquele momento, mas foi sentido por todos nós um pouco, porque é uma realidade, a gente estava ali lutando para construir uma diretoria com uma pessoa que estava sangrando, né? Com o coração apertado, dessa realidade bruta, porque é uma realidade muito bruta, e uma realidade que insiste em naturalizar, quando não está na minha família, é só mais um número. E nós não somos número, né? Nós somos essa pessoa que a Noemi traz, né? Que sofre, que lapida, que está nessa amargura neste momento. E movendo a esperança de qualquer forma que a gente possa. Porque a palavra de Deus, ela faz um pouco esse contexto conosco. Ela nos lapida ao máximo, mas nos mostra que para além existe algo melhor. Então, eu fico por aqui. Mas eu acho que tem um bom desenho da nossa vida, a vida
dessa figura que nos é apresentada, né, neste livro, que é pequeno, mas que é tão grandioso e que tem espaço para pensarmos o quanto a nossa vida é preciosa e o quanto passamos por situações difíceis. Quando a gente olha para trás, a gente fala, nossa, nem sei como passei. Então, essa expressão, nem sei como passei, é a esperança que é plantada, que é desejada, que é procurada a todo custo. E é isso que nos move, né? Um pouco isso, disse. Nossa, vocês são incríveis, né? Aqui eu também queria compartilhar um pouco a experiência e a partir do texto, de fato também vejo muito profundo e esperançador também, não? E uma das coisas que eu sinto em todo este tempo, vivenciando também agora com migrantes, mas desde o interior de Minas e de outros lugares, não? No trabalho onde eu estou. E sinto que este texto me levou um pouco a pensar também, de fato, não em tantas pessoas. A ver, não sei se estavam ouvindo bem, mas às vezes tem como barulho. Sim, está um pouquinho baixo, Vilma. Você pode... Isso. Está um pouquinho baixo. Eu estava pensando um pouco nessa situação dos migrantes também, não? Hoje, dessa diversidade de pessoas que hoje também vão migrando, não somente do exterior, que foi uma experiência muito interessante, que vivenciei, experimentei dentro do serviço jesuíta, com os venezuelanos, a maioria, e haitianos, não? E muitos outros. E, de fato, também famílias numerosas, famílias com muitas dificuldades, e outros também com esperanças de encontrar algo melhor, não? E agora, por exemplo, a experiência que estou tendo dentro do trabalho também é com migrantes, mas do interior de Minas. Não, muito interessante toda essa diversidade que vai me fazendo pensar também nessa presença de Deus e em mulheres que eu nunca pensei em encontrar com situações realmente muito, muito vulneráveis. E algumas delas tentando também a melhorar a situação, além de querer procurar algo melhor, mas é a vulnerabilidade no sentido também disso, não? De não se encontrar com portas abertas, de trabalhos, alguns saindo da prisão, outros envolvidos na droga, em si, situações muito, muito difíceis. E isso, quando converso com um ou outro, ou algumas das mulheres que vêm no serviço, aí vou me deparando, sobretudo, as condições destas famílias, destas pessoas, alguns com filhos, filhas, e alguns, inclusive, também profissionais, mas com muita vulnerabilidade mesmo. E esta situação do texto, sobretudo da caminhada que faz tanto Noemi, Lute e Ivo, me fazia pensar nisso, não? Como às vezes uno vai de um lugar querendo encontrar algo melhor, mas infelizmente não todos se encontram na mesma situação, não? E mais com esta... E em alguns também, o que vou descobrindo é esse apoio mútuo, não? Se meu companheiro não está bem, eu quero ajudar.
eu quero estar com você. Ou seja, essas algumas palavras do texto também me lembrava das conversas às vezes que eu tenho com os usuários, não? Então aí isso para mim é uma riqueza também, não? De pensar nessa presença de Deus, a força que alguns têm e essa solidariedade, não, entre uns e outros. E aquilo que uno pode também oferecer, não? Desde nós, por exemplo, nós como temos várias colegas aí, inclusive também de outros países, que vamos compartilhando e quando vão contando suas histórias, suas vidas, também me faz pensar isso, não? Então, essa situação de esperança, que mesmo com essa situação de vulnerabilidade, se encontra esse apoio, eu me apoio em você, eu quero estar com você. Essas palavras muito pertinentes do texto que me lembrava, não? Aquilo que vou compartilhando no dia a dia com as pessoas. E isso eu dou graças a Deus, porque eu acho que essa presença te faz viver e eu encontro esses rostros de Ruth, rostros de Noemi, destas famílias, neste contexto também, hoje, não? E bom, só queria compartilhar isso, não? Porque daqui a pouco vou sair, porque tenho outra reunião. Obrigada. Obrigada a você, Vilma. Eu também estava pensando, e quando eu li tudo também, eu me vinha mais ou menos nessa linha, Vilma. Eu pensava muito na figura da mulher, figura feminina, né? E pensava assim, naquele contexto de Ruth, de Noemi, essa figura estava muito vinculada à figura do homem. A mulher sem o homem, ela não era reconhecida na sociedade, né? Ela na verdade, assim, como não era nada, ela era excluída completamente de tudo, de todos os direitos a bens, a uma vida digna, se ela não tivesse amparada ou pelo pai, ou pelo marido, ou pelos filhos, né? Que foi o caso de Noemi, que já não estava amparada nem pelo marido, depois os filhos morreram, ela não tinha ninguém, né? Não estava amparada por ninguém. E as noras delas também ficaram desamparadas pelos maridos, mas ainda assim tinha uma solução. E a solução era a família, que tinha lá o pai, né? Porque ela fala, volte para suas famílias. Por que volte para suas famílias? Porque lá vai ter a figura masculina, né? Vai ter a figura do pai, né? E aí elas vão poder casar-se novamente. Olha como que naquela época o machismo era tão forte, né? De uma sociedade realmente patriarcal, né? E hoje em dia a gente ainda tem muitos resquícios, né, dessa sociedade patriarcal. Apesar de que hoje em dia nós não estamos, vamos dizer assim, atreladas, vinculadas completamente à figura paterna, né, masculina, o marido, né? A mulher hoje em dia ela tem existência, ela tem, ela né? Ela pode ser, mas ainda com muita luta, né? Ainda com muita busca e ainda sofrendo muito de machismo, né? Por machismo, e ainda se encontra em situação de muita vulnerabilidade, de muita fragilidade nesse sentido. Pensando nessa pandemia, o quanto de violência familiar, de violência contra a mulher, né? Quanto de registros que surgiu e quantos que não foram registrados, né?
E pensar assim nesse sofrimento da mulher que busca ser, mas que ainda precisa lutar muito, né? Então eu vi assim, Noemi uma fragilidade muito grande, mas com uma compaixão também muito grande, porque quando ela fala assim com suas noras, voltem para suas famílias, ela está pensando nas noras. É como assim, eu estou no fim da minha vida, eu vou buscar o que tiver que buscar, mas vocês ainda têm chance, né? É como que essa leitura que me vem, né, na cabeça. É como que se ela falasse assim, vão minhas filhas, voltem para suas famílias, porque vocês ainda têm chance. Eu não vou ter, né? E Ofá, mesmo insistindo, mesmo falando pela primeira vez, mas na insistência de Noemi, ela volta para a família. Mas não é que ela dá as costas, mas ela simplesmente ela vai de encontro com aquilo que aquela sociedade lhe dava de direito, né? E Ruth, vejo ela como uma pessoa assim, com uma compaixão muito grande também, com relação a Noemi, e uma amizade, né? E fidelidade também, porque ela vendo a fragilidade de Noemi, ela também se vê frágil, mas ela se coloca como um apoio, mesmo se propondo a ir para outra terra, aonde ela vai se tornar frágil, mais frágil ainda do que ela está, porque ela é uma viúva que vai se tornar estrangeira, né? Vai para outra terra e vai se tornar estrangeira, e que aí vai de encontro com que também Vilma trouxe, que é essa realidade dos imigrantes, né? E que não só a Vilma trouxe, mas todo, né? Já teve outras partilhas. Mas assim, essas duas mulheres em situação de fragilidades me faz pensar nas fragilidades das mulheres ainda hoje e na necessidade que a gente tem de se apoiar, de dar as mãos, de estar atenta umas com as outras, né? As mulheres que estão em suas casas sofrendo os conflitos que estão sofrendo, seja com seus maridos, seja com seus filhos também, né? A situação das drogas, como que as mães sofrem com os filhos que estão envolvidos no mundo das drogas e que às vezes pressiona as mães de uma maneira tão grande, tão forte, para conseguir, né, o dinheiro para a droga ou para continuar se sustentando no tráfico. Né? As mães idosas, o sofrimento das mulheres idosas, né, o abandono, a solidão nesse isolamento, né? E as mulheres imigrantes, quantas incertezas, né? Então eu pensava nisso e pensava como esse chamado à atenção, à união, a dar as mãos como mulheres nessa sociedade que ainda tem muito desse machismo que a gente vê nesse contexto de Ruth e de Noemi. Deixa eu pegar carona nessa fala de Juliana também, porque eu acho interessante isso que Juliana traz, da força da mulher. Porque tem muita mulher, se a gente parar, cada uma que está aqui na tela, e for pensar nas nossas mães, a força que essas mulheres representam na nossa vida. Eu lembro da minha mãe, meu Deus, minha mãe foi o suporte do meu pai em tudo por tudo, para criar os 7 filhos.
E aí Juliana traz isso, mas aí, Juliana, uma coisa que a gente tem que pensar, a nossa educação ela foi tão castradora, tão machista, tão patriarcalista, que a gente não consegue sair disso. As mulheres têm essa força, mas muitas não percebem que têm. É interessante como muitas não percebem que têm. Esse empoderamento, esse reconhecimento, né? Porque se a gente parar para ver, muitas famílias, quem sustenta são as mulheres. Quando eu digo sustenta, não é só no sair e ganhar o pão, não, porque muitas fazem isso também. Mas da organização doméstica, da administração financeira. Se você parar para pensar, a educação dos filhos, a maioria, né? E isso também se concentra nas avós, que é sustento tanto financeiro para muitos, como é sustento também, é o suporte das filhas. Então, a mulher, ela tem um poder gigante, né? Aí a gente traz a força de Noemi, né? Enfim, eu estava prestando atenção à forma como as pessoas a acolheram na volta, né? Com pena, com piedade, porque a situação que ela voltou, e de repente isso foi transformado, né? A partir da força, da coragem. Então, assim, é bem interessante isso. Como a mulher não se empodera. Quando eu digo isso, é porque lógico que isso tem mudado muito, algumas estão conseguindo isso, mas tem muitas mulheres que estão aí na linha de frente da educação, do trabalho, da família, que não percebem essa força que tem. É isso, assim, é mais uma coisa que esse texto traz para a gente também. E que acaba alimentando o patriarcalismo que ainda existe hoje, como a própria Juliana falou. Né? Muitas vezes quem alimenta a continuidade disso somos nós, mulheres. Né? Justamente por não reconhecer essa força que a gente tem. Quando eu vem falo um sentimento de responsabilidade, porque na nossa convivência seria muito bom se a gente pudesse animar essas mulheres a perceber a força que tem, né? Exato, porque quando eu falo fragilidade, essa fragilidade não é porque nós somos frágeis, não é uma fragilidade que foi imposta para a gente, que foi dita para a gente e a gente se reproduz, não é dessa fragilidade. Quando falo da fragilidade, de como o sistema fragiliza a mulher. Sim. Porque nós somos fortes. E é exatamente isso, né? À medida com que a gente reconhece que somos fortes. E à medida com que a gente se une nessa força, né? Mas a gente precisa também saber que existem muitas mulheres que são fragilizadas. E estar atentas nessa fragilidade, né? Que elas são fortes, porque estão levando, todas são, porque estão levando a vida, mas estão sendo fragilizadas. Estão sendo oprimidas. Então, é nesse sentido, né? No caso de Ruth e Noemi, também. Aqui era uma opressão muito grande. Porque se não fosse esse patriarcalismo, não teria necessidade delas saírem para recomeçar novamente, né? É um sistema que obrigou que elas fizessem isso, né? E uma num canto estava fragilizada por uma situação que era imposta pelo sistema, que juntas foram para um lugar onde elas estavam fragilizadas da mesma forma, que era um outro sistema, mas da mesma maneira, né? Então, é nessa leitura que eu trago essa questão da fragilidade. Não sei se hoje eu me senti assim, muito representada, né, na fala de cada uma, começando pela Neide, né, colocando toda aquela situação, aquela liberdade de partilhar, né, assim, a própria vida, mas se a gente for olhar bem, eu acho que é aquilo que a gente já dizia, que quase todas nós enfrentamos essas situações, né, que de uma forma ou de outra, mas a gente enfrentou. Então, dentro de tudo isso que já foi colocado, né, eu fiquei vendo assim,
o que levou, né, a ser mesmo escrito esse livro de Ruth, né, num determinado momento, foi justamente, acho que esse parar e ver, né, toda essa carestia, toda essa fome, né, que foi colocada, né, e dentro dessa fome, dessa carestia, essa migração de Ruth. Aí que eu vejo, assim, como quase todos nós fomos, assim, de uma certa forma, obrigados a nos migrar de um lugar para outro, né? Isso a gente sentiu, assim, na fala de cada uma, né? Que a gente experimentou isso na própria pele, né? E depois também a gente viu que saiu, que Noemi sai com o marido e os filhos e que volta sem nada. Então, uma das coisas, ela acaba voltando. E muitas vezes a gente tentou, eu falo a gente porque os pais da gente tentaram voltar e nessa volta acabaram se enfiando em situações bem piores, né? Então, o que mostra muito a situação de Noemi com Ruth, né? Porque se a gente vai analisar assim, né, como já a experiência minha, eu digo minha porque foram dos meus pais e eu vivenciei junto, né? Esse vai e vem, sai de Minas, vai para Paraná, depois volta para São Paulo, tenta voltar para Minas, não dá certo, volta, vai para um outro determinado lugar de Minas, que para sair daquele lugar tem que vender a única coisa que a minha mãe tinha, que era uma maquininha de costura, né, para poder arrumar o dinheiro para voltar de onde eles tinham saído. E lá tentar toda uma luta, né? Depois acho que a gente vai ver no capítulo 2 aí, a questão de respigar, todo o esforço de trabalhar, de lutar, batalhar, para ganhar o dinheiro, para tentar voltar para São Paulo, interior de São Paulo, assim, e do interior volta para o Paraná. Então, todo esse vai e vem várias vezes, né, me faz assim pensar muito nessa situação que o próprio texto nos coloca. E depois vem muito isso que a Juliana colocava, né? E isso tudo representado fortemente por essas três mulheres que acabaram ficando só, né? A Ruth, Noemi e a órfã lá, né? Então a gente vê muito depois assim muito forte, né? Nesse voltar, apenas Ruth tem a coragem de voltar com Noemi. Então eu acho que essa força que Ruth dá mostra bem para a gente a força de cada mulher que hoje tem a coragem de lutar, né? De estar enfrentando todas essas situações que a gente vê que não é fácil, né? Às vezes até dentro de casa, assim, as mulheres contando, porque aqui eu tenho laços de amizade bastante forte assim com minhas vizinhas, né? E tem uma que a gente vê assim que ela é até do Nordeste também. É uma situação assim tão sofrida que ela foi assim oprimida pelo pai, né? Depois pelo marido e continua sendo oprimida ainda hoje. Então tem hora assim que ela chega aqui em casa, porque ela mora bem na frente, né? Então, às vezes, ela vem, assim, a gente fica conversando, ela fala, ela me chama de Dorinha. Dorinha, se soubesse como é difícil. Esse homem aqui, ó, parece ser uma pessoa, não digo que é ruim, porque a gente está convivendo mais de 50 anos, mas que para a gente sobreviver e comer o sal junto, não é fácil. Então, dentro dessas conversas, a gente vai percebendo que uma mulher aqui, a outra ali, como vamos assim ajuntando força, né, para enfrentar o nosso dia a dia. E depois se a gente vê trazendo isso assim bem forte, a gente vê que a maioria das lutas não são os homens que estão na frente, muitas vezes a mulher que tem que enfrentar, que colocar a cara à tapa mesmo. Então, isso a gente vê assim, muito forte representado nessas duas mulheres. Então, para mim, eu me vejo assim, muitas vezes, com tudo que eu vim enfrentando assim, ao longo desses anos, eu fico pensando, eu não sei se eu sou Ruth, se eu sou Noemi, o que eu sou, mas eu só sei que muitas vezes assim, eu me vejo com essa fé, essa força dessas duas mulheres que por mais que seja difícil a vida, estão aí no seu dia a dia.
Então, era um pouquinho isso, porque acho que na medida que a gente vai aprofundando, a gente vai vindo muito mais coisas que a gente poderia partilhar. Então, é um pouquinho isso. Que riqueza, não? Quando a gente coloca assim aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente vive, toda a realidade que está por aí, é uma riqueza incrível. Suscita, o livro de Ruth tem essa vantagem, né, de suscitar muitas coisas. E eu pensei da gente ler o segundo, mas eu acho que já são mais de 9h30, e talvez então a gente pode deixar os outros 3 capítulos para a próxima reunião. O que que vocês acham? Eu creio que tá bom, porque aí a gente pode ir lendo também os outros, e daí, na medida que vai lendo, vai Isso, aprofundando. Na medida que a gente vai tendo tempo de ir isso. lendo, né? Não sei, é o que eu penso. Acho que a Lorismar está querendo. Lorismar, Nós estamos escutando. Afonso, o que que a Lorismar faz para a gente ouvir? Eu só vi uma vez que ela colocou que o celular dela descarregou e ela ia sair. Agora não sei se ela voltou, porque daí eu não visualizei mais. Ah, tá bom. Ela está tentando colocar o fone. Acho que o problema dela é o fone. O microfone dela está aberto. Não dá para ouvir, Lorismar. Teu microfone está aberto, mas não dá para ouvir. Você está no computador? Tenta tirar o fone do computador e falar direto, pode ser também. Pode ser problema do fone. Não, ainda não. Talvez tenha que sair e entrar. Ô, Dirce, Sim, eu só gostaria, enquanto Lorismar volta, só para dizer hoje, porque você voltou um pouco lá em Juízes, você trouxe um pouco, né? Você preparou bastante o terreno também para a gente voltar para a Ruth. Foi muito bom. Eu acho que no próximo a gente continua nas leituras, né? sim, De Noemi. Eu acho que nas leituras de Ruth, eu acho que vai ser mais direto, mas foi muito bom. O tempo muito bem aproveitado. sim. Eu Agora, gostei muito também. Oi, Laurismar. Agora foi. eu fui pro celular, tenho que aprender a usar ali a câmera, eu não sei ainda não. Mas eu fiquei me questionando muito essa fortaleza. Enquanto ser mulher, assim, o quanto a gente vai sustentando essa fortaleza e nos deixando, muitas das vezes. Então, eu fiquei pensando muito, muito nisso, onde a gente se cobra muito, se cobra em estar em esses diversos espaços, e daí
com isso, às vezes a gente nos deixa. E eu fiquei pensando e me deu raiva, assim, o quanto a gente ainda reproduz isso, sabe? Né? Por exemplo, às vezes a gente pode estar dividindo mais, quem tem um companheiro a gente pode estar, né, conversando sobre algumas situações para que a gente não fique sobrecarregada e foi assim, foi questionando mesmo essa fortaleza, que eu vejo que é interessante, mas que ao mesmo tempo nos rouba. Não sei se vocês estão entendendo. É isso. Entendo, sim, perfeitamente. Isso é uma Então, lapidação feminina, é uma lapidação forçada. pois é, A mulher se coloca como uma galinha a cobrir os pintinhos, né? sim, Se um sai, ela vai lá e busca. E às vezes ela tem que deixá-los para buscar. é, Então, essa fortaleza, ela vem no exercício dessa maternidade, dessa apropriação de ter que ser forte. A sociedade nos impõe a ter que dar conta. Se um filho é bem-sucedido, nossa, o pai é um bom pai. Se um filho é mal-sucedido, a mãe não educou. Não teve mãe, não tem mãe. Isso é reproduzido muitas vezes por nós mesmas, mulheres, que só enxergamos no ofício de educar, no ofício de manter, no ofício de zelar a figura feminina. E vem bem no traçado do machismo, do patriarcalismo, que está enraizado, está tão incutido em nós, que a gente não consegue verbalizar para a outra mulher igual a nós algo que seja de partilha nessa educação. Mas a gente diz, essa mãe não educa. Menino, você não tem mãe? Muita professora fala isso. Menino, você não tem mãe? Quieta, sossega. Sua mãe não te educa? Então, a sociedade nos impõe e nós, como uma esponjinha, absorvemos. Isso que a Lorismar coloca nos deixa sem condição de nos enxergar como pessoa, como mulher, como agente da sua história, com o potencial que você tem de força. Que a própria Ruth caminhou junto e conseguiu trazer isso para a vida. Então, assim, às vezes a gente se abandona no ofício do cuidar, no ofício do educar, ou no ofício do fazer, né? Rotina. Mas não é muito irônico a mesma sociedade que te exclui, que te coloca lá atrás, que te diz que você é frágil, que te oprime, é a mesma sociedade que te cobra. Cobra porque é responsabilidade tua, cobra porque você tem que dar conta da educação, cobra porque ou você não tem condições, né, de levar à frente aquilo que você está empreendendo, seja o casamento, seja sua família, seja o que seja, né? É muito irônico isso, né? Uma sociedade que de verdade, a gente precisa fazer essas reflexões e se perguntar isso, né? Eu gostei muito dessa colocação de Lorismar, desse às vezes a gente
se abandona, se esquece da gente, né? E vive em função dessas cobranças. Vive em função dessas cobranças, porque a sociedade nos ensina que a gente não deve ser para nós mesmos. A gente tem que ser por os outros, em função dos outros, né? Mas, assim, nesse sentido, é muito interessante. Gostei dessa colocação. Essa semana que passou, acho, eu assisti um pedacinho de uma live do Eduardo, acho que é Eduardo Moreira, sobre a elite do atraso. Como que a gente é contraditório e como que a gente se submete e como que a gente faz vaquinha de presépio para uma situação que nós queremos romper com ela. Mas ela é toda estrategada. Veja bem, o rei anterior ao processo de Noemi aí, né? Lá antes de Juízes, que tira esse povo e abandona o povo pobre. Não é isso? É isso mesmo. Então o povo fica no abandono. E este povo é o povo que produz, é o povo que traz as riquezas. O próximo vai parecer bonzinho, por quê? Usufrui desse povo a energia que ele tem para fazer, no fazer. Ele parece bonzinho porque ele resgata. É um exercício extremamente político, organizado por quem está na cúpula. E aí, um pouco dessa elite do atraso me levou a pensar, porque ele fala desde a invasão do Brasil, da ocupação do Brasil, até os dias de Bolsonaro. O quanto que essa elite trabalha para nos manipular, para que ela seja sustentada, mantida a todo custo. E o quanto que a gente isso se torna invisível aos nossos olhos, que nós vamos exatamente cumprindo o processo contraditório no que Juliana trouxe agora na fala dela. Que, mesmo que a gente perceba, tem momento que você fala, não vou. Tá bom assim. Para mim tá bom. Não vou esquentar a cabeça com mais ninguém. E a partir do momento que eu me vejo na figura do outro, na situação que o outro está vivenciando, e que eu tenho um pouco de energia, que eu possa somar com outra energia, eu consigo ver alguma coisa nova acontecendo, né? A esperança, no melhor sentido dela, de esperançar mesmo, de fazer mover. Então, isso é algo que, assim, eu vou lembrar da monografia lá da pós-graduação, que eu falei um pouco de mulher que tem força, que mulher está na sociedade, é a maioria e vota em homem, né? Algo me remeteu a isso, assim. A gente podia fazer diferente. Quando a gente tem força para eleger alguém, a gente não vai. Sim. Tem muita coisa que trava. E quando eu preciso que outra mulher acredite no potencial que eu tenho, eu não consigo porque eu sou mulher. O machismo já trouxe para mim a figura masculina como domínio. Então, romper com isso não é fácil. Né? É o voltar, eu acredito. É o exercício de voltar para si, voltar para algo que eu preciso para me mover, não sei. Ô, Nila, eu fico assim me perguntando, Nila,
Será que nós estamos temos tão projetado na nossa mente que o homem é que sabe tudo, o homem é que pode. Então, se a gente vê uma mulher, não, a mulher ela não vai saber falar para a gente, ela não vai saber isso. Então, sempre, quando a gente quer, assim, que nos leva a uma reflexão, que nos leva a alguma coisa, não sei se vocês já perceberam isso, mas na maioria das vezes, nós escolhemos um homem para vir falar, para fazer as coisas assim, como o homem é que sabe, só o homem é que é capaz. Então, não sei, eu acho que a gente introjetou tanto isso na nossa mente que a gente não é capaz de ver, né? A Nila pode fazer isso para a gente. A Juliana pode fazer. E assim, ver que cada uma de nós podemos fazer algo, mas parece que a gente não acredita na capacidade que nós temos, porque fomos assim tão educadas para introjetar tudo isso que o homem faz, com que a gente acredite nele, que a gente parece que não acredita na gente. Então, é bem isso que você está colocando. Irmãos, agora a gente marcou, tá certo? Certo, obrigada pela Todo partida. mundo e Obrigada, Neide. muitas Muito obrigada. bênçãos. Muitas bênçãos. Tchau, querido. Tchau. Obrigada, Você também. Neide. Obrigada. Bom final de semana para vocês. Eu acho que a Lorismar ainda está querendo falar alguma coisa, Lorismar. Loris. Não, Fala, Lorismar. Não? não. Não? Não. Então, eu quero muito, nesse momento, então vamos pensar um pouco, né? Nesse texto de hoje, quanta coisa ele nos ensinou, quantas coisas nos fizeram refletir a nossa realidade, e a nossa fragilidade, e a nossa força. Então, nesse momento, eu quero colocar diante do Senhor, diante da nossa vida, da nossa oração, as famílias dessas 500 pessoas que foram para o plano de cima, 500 mil. para o plano de Deus. E colocar do nosso sentimento. Eu estou aqui lembrando do quanto, né, foi doído para nós no início da pandemia, aquele número grande de pessoas que nos deixaram na nossa família. E eu acredito que hoje é raro que tenha uma pessoa que fala assim, eu não passei por isso. Se ele não perdeu, ele quase perdeu. Então, nesse momento dessa bênção para nós, pedir a Deus que fortaleça a cada ente que perdeu um ente querido, a cada família que sentiu essa lapidação, né? Dessa ausência. Né? É como Noemi, que viveu essa perda de filhos e marido. E aí eu estou colocando aqui também a Laídes, minha cunhada, que hoje foi muito triste vê-la com os olhos encharcados de lágrima e ali
tentando colaborar conosco naquele momento da construção de um projeto para a vida, né? E é pedir a misericórdia do Senhor que venha, né, a cada um e a cada uma, trazer uma esperança, uma luz, como um bálsamo no coração, que possa aliviar um pouco essa dor da perda, e que mais pessoas possam ter acesso à vacina, à saúde, e que seja mais rápido, porque nós estamos perdendo pessoas por incapacidade de gestão. Isso é muito triste. Então, acho que vamos fazer uma Ave Maria, pedindo a Nossa Senhora que venha cobrir cada um de nós como mãe, como protetora, como quem ampara, quem conduz a nossa vida, que ela possa enxergar o que nós temos de mais sombrio para poder nos libertar dessa situação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Então, queria dar um abraço no coração de cada um, né? E que a gente possa transmitir esse abraço para aquelas pessoas que estão mais solitárias, que estão mais sofridas. Amém. Amém. Final de semana. Obrigada. Amém. Maravilhoso encontro, maravilhoso. Viu? Disse, muito bom, muito obrigada. Você registrou a foto, fez foto, muito bom. E fez recordar uns... riqueza a partilha de vocês, meu Deus. E fez recordar uns 15 anos no CEBI. A gente tá ficando com o cabelinho muito... Tá, todo mundo, ó, branquinho. Ai, muito bom.